coragem e um dia resolveu mudar. E hoje sua vida é um verdadeiro espetáculo. Eu converso hoje com o professor e figurinista José Alfredo Beirão. O Palavra Aberta já está no ar. Beirão, de formação, você é arquiteto, mas chegou a trabalhar com arquitetura? Sim, eu trabalhei com arquitetura durante 15 anos no escritório e uma loja ali na subida do Hospital de Caridade, e foi um período muito bom, embora difícil, porque naquela época dos anos 90, a complicação econômica do país, aquela coisa toda, mas foi um período muito produtivo, de muita coisa boa, muitas realizações, e junto com a loja de decorações que eu tinha junto com a Luciana Silveira, que era minha sócia na época. Eram objetos de decoração ligados à arquitetura, todo esse universo. Tapete, papel de parede, tecidos para... Enfim, toda essa gama de materiais para decoração e arquitetura também, né? Aí depois da loja fez o quê? Então, assim, é uma história meio longa, meio complicada, porque quando eu fazia o curso de arquitetura na Federal, eu comecei a fazer teatro para não fazer prática desportiva. Foi aquela escapada. Uma opção. Uma opção, é. E eu me apaixonei realmente pelo teatro. Então, como eu estava ali na arquitetura, coisa e tal, já foi um caminho para entrar no caminho na área do figurino, né, na criação. Então já que tu faz arquitetura, desenha as roupas para nós, né? Só que naquela época não tinha uma escola, não tinha absolutamente nada, a gente tinha que aprender na marra. Nada ligado a figurino, a moda, não tinha nada em Santa Catarina? Nada. Nem livro a gente não tinha, era muito raro. Nem então internet? Bom, nem internet, ainda da época da datilografia. E aí, então, eu fui tomando gosto pela coisa, até que chegou em 97, eu já tinha feito os melhores grupos de dança de Santa Catarina, eu já tinha feito os melhores grupos de teatro. Então largou a arquitetura na época e foi totalmente para o lado do espetáculo. Então, aí deu os 5 minutos e assim, eu vou largar a arquitetura, vou embora para a França e estudar realmente figurino, né? Que é uma coisa que eu gosto de verdade e que eu sei que eu vou me realizar com isso. E as pessoas, mas tu é maluco, embora para a França, como que tu vai largar? Eu já não era tão novinho, eu estava com 37 anos, como é que tu vai largar uma profissão estabilizada para te aventurar numa coisa... Mas até então, o que era estabilizado ali? Um escritório de arquitetura com 8 funcionários, né, com uma clientela boa que a gente tinha, mas era uma coisa que não estava me fazendo feliz, né? E aí me aventurei, vendi tudo que tinha na loja e fui embora para a França, me aventurei. Mas foi assim, sem lenço, sem documento? Foi para morar ou já tinha alguma coisa já engatada lá? Não, eu fui antes fazer uma entrevista numa escola, né, e eu já fazia carnaval na época, né? Então eu já tinha feito aqueles espetáculos, então eu já tinha uma certa bagagem meio que E que bagagem empírica. era essa? Que bagagem era essa? Até então, o que tu tinhas feito realmente? Eu tinha feito uma ópera, eu tinha feito balé já para o Cena 11, que estava começando, eu fazia para os grupos de teatro da universidade, eu fiz muita coisa interessante, né? Então eu disse, se eu quiser ir além disso, eu tenho que me aperfeiçoar. Mas até então, e dar uma girada. Quando eu fazia óperas, fazia o que exatamente? Era o figurino. Mas eu soube que teve uma atuação, né, como protagonista numa peça, num espetáculo desse. Que é essa ligação toda? Me conta. Não, isso. A gente montou um grupo de teatro, assim que eu saí do grupo da universidade, nós, os amigos, nós nos juntamos e montamos uma Salomé, que é um texto do Oscar Wilde extremamente difícil, né? E chamamos o Amir Haddad, que é um grande diretor de teatro, para fazer a direção. E não sei como me caiu o papel do Mas não sabe como? Herodes. Ele me escolheu. Ele escolheu, Beirão, tu vai fazer o Herodes. E realmente assim, eu acho que foi isso que deu uma mudança na minha vida e que fez dar essa guinada. Porque o cara explorou a gente da cabeça aos pés. Foi uma sessão de terapia, assim, esse espetáculo que valeu assim pela vida inteira. Essa atuação. Pela atuação em si, pelo espetáculo? Pela atuação, pelo trabalho que ele me fez passar. Ele me sangrou literalmente, né? E aí eu vi que a vida não era só aquilo, que eu poderia ser feliz
mesmo estando com 37 anos e buscando um novo caminho, E sempre pode começar, né? Não tem idade, né? Com 70, com 80, com 60, com ainda certeza. mais com 30. Então, e é o que eu sabe. sempre digo isso. Tá, mas conta um pouquinho essa passagem na França. Foi Paris? Foi Paris. Então, aí eu fiz a Escola Superior de Artes e Técnicas da Moda, que é ESMOD, né? É a escola de moda mais antiga do mundo, é de 1814, 1815, a sua fundação, né? E é uma das mais prestigiosas no mundo da moda. E tem uma especialização, né, no terceiro ano, que é figurino cênico. Então eu fiz os 2 anos de base, os 2 anos normal a todo mundo, e aí no terceiro ano tu escolhe a área que tu quer atuar. E a minha foi figurino cênico. Então foi muito interessante que eu lidei com pessoas, convivi com pessoas do mundo inteiro, com japoneses, com russos, né? E foi uma troca muito interessante. E essa junção de culturas? Foi... isso tudo aprendendo em francês, foi na marra mesmo? Foi na marra mesmo, né? Aquela coisa, eu tinha feito Aliança Francesa, eu achava que falava francês, só que na hora da verdade a gente sabe que é completamente diferente, que tu aprendeu uma coisa que tu fala é outra, que nem o português. E essa experiência durou quanto tempo? Foram 3 anos, né? Então, na minha banca de exame estava o diretor da Ópera Nacional de Paris e ele gostou do meu trabalho e me convidou para ficar mais 6 meses fazendo estágio na ópera. E isso para mim foi maravilhoso, né? E é uma coisa que eu sempre digo para os alunos, né? Que hoje eu sou professor, e eu digo, eu trabalhei 6 meses de graça. Na verdade, eu pagava para trabalhar, porque eu tinha que pagar transporte, tinha que pagar alimentação, mas foi de uma valia imensa, assim, né? Dá para dizer que ali foi o marco da tua vida? Foi, com certeza, com certeza. Aí eu voltei para o Brasil. E quando volta com toda aquela experiência, aquela bagagem, mas também tem que recomeçar com a certeza. vida. Tanto é que nos primeiros 6 meses que eu vim para cá, eu fiquei fazendo um cursinho de computador, eu fiquei fazendo porque eu não sabia mexer em nada, né? E aí então começou a engrenar a minha vida. Até porque nessa época que tu voltou, tudo também mudou no Brasil, de certa forma. Mas tu vai me contar isso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos a conversa com Dé Beirão. Dé Beirão, é apelido esse Dé? É, apelido desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, é o Dé, né? Isso lá em Criciúma? Em Criciúma, até os 20 anos. Bom, em Criciúma tu me conhece por Dé, né? Depois que eu vim para a universidade, que eu vim para Florianópolis, é que começou Dé Beirão, e hoje aqui em Florianópolis é o Beirão, o professor Beirão, é o figurinista Beirão, é o Beirão. E nós falávamos no primeiro bloco, né, do teu retorno da França, depois de 3 anos na França, aprendendo, vivendo aquela experiência maravilhosa. Como foi voltar? O que teve que aprender exatamente? Eu acho que foi uma nova adaptação, na verdade, porque, por um lado, eles têm tudo. Tudo que eles querem, tudo que eles desejam trabalhar, tudo que eles querem fazer, a coisa acontece de verdade. E aqui é tudo muito lento, muito devagar, as produções são difíceis de acontecer, mas enfim, aprendi a entrar no ritmo novamente. Me chamaram para dar aula no Senac de História da Moda, daí eu pensei, puxa, mas dar aula era uma coisa que eu não queria, que nunca me imaginei professor. Eu nunca me imaginei professor, porque eu sempre fui meio capeta e achava, poxa, eu vou ter que aturar dos alunos. Aquilo que os professores aturaram de mim vai ser... tudo volta, hein? Volta, se for praga de professores, a coisa vai complicar. Mas aí deu certo, comecei a gostar, abri o concurso na UDESC, no curso de moda, para professor, daí fui fazer, deu certo. Bom, hoje eu estou na UDESC já há 15 anos, né? Feliz da vida, eu adoro dar aula. Eu acho que o contato com os jovens é muito interessante, porque é uma troca muito rápida. Todo mundo tem uma informação diferente para agregar, né? Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. E a história legal. do carnaval ali entrou na tua vida mais ou menos nessa época? O carnaval já entra desde sempre na minha vida. Sempre foi uma referência na minha vida, porque era uma família muito foliona a minha.
né? Então, quando pequeno, que a gente vinha aqui para Florianópolis, que todo mundo é daqui, tinha os bailes do 12, aquela coisa. Então, me lembro do 12 em construção e a gente já indo no baile de carnaval infantil. O carnaval aquela passava coisa ali na frente toda, da Praça 15 do Banco do Brasil, da Catedral. Exatamente, os mascarados saem na rua fantasiados, essa coisa toda. Então, nos anos 80 não era muito comum ainda sair em escola de samba. A gente já formou um grupo e começou a brincar na escola de samba, né? Do enredo. Mas como surgiu isso? Surgiu como fazer o figurino, a criação das alas? Então, aí começou como chefe de uma ala. Então, eu era chefe de ala, eu juntava meus amigos e a gente saía numa escola de samba. No ano seguinte, não. Então, tu faz a fantasia da tua ala, tu e cria... E sempre a mesma escola? Era o Copa Lorde na época, né? E até que um ano me convidaram para fazer o figurino de uma escola inteira, que era Filhos do Continente, aquela escola bem pequenininha lá do Estreito. Puxa, vou fazer, tá? E aí, no ano seguinte, eu já fui para o Copa Lorde fazer um carnaval. De uma ala para uma escola pequena e já estava no Copa Lorde. E aí, no primeiro ano... Poxa, deu certo, o cara ganhou. Segundo ano, deu certo, o cara ganhou de novo. E aí foram 10 anos consecutivos de títulos, né? E aí fui para Coloninha, fui para Copa Lorde novamente, fiquei 15 anos no consulado, aí parei, voltei para Coloninha, voltei para o Copa. Mas se somar isso tudo, já dá 120 anos, né? Muita então, coisa. Então... Tem todo aquele envolvimento. É que nem técnico de futebol, tá sempre, né... Por aí. Hoje você é um nome de referência no carnaval, né? Então, e esse processo todo de criação, de execução, começa em que mês? Normalmente em maio, abril, maio, a gente já lança um enredo. Já? Já, porque aí tu tens que estudar muito para formatar esse enredo, para formatar essa escola, esse tema que tu quer contar no desfile, né? Aí tu vai pesquisar, pesquisa de ala, é toda uma mão de obra, porque em outubro, no máximo, o figurino tem que estar pronto. O tema, a sinopse tem que estar pronta para entregar para os compositores. Então aí é uma rede que vai se expandindo para vários profissionais começarem o seu trabalho. Carnaval é né? um momento de alegria, mas também de muita organização, porque aquilo tem que funcionar. Tem que funcionar. Já aconteceu alguma coisa inusitada, alguma coisa deu errado, ou com alguma roupa, alguma fantasia, algum momento, alguma coisa que não bateu? Sempre tem cabeça de mestre de porta-bandeira que despenca na hora da entrada, tu tens que arrumar arame. Muito? É normal. Sempre alguma coisa do carro que despenca, alguém que esquece sapato, alguém que esquece... Sempre tem uma história. Mas já sabe o que vai acontecer e tem uma maneira de evitar isso? Tem, porque a gente já vai com os primeiros socorros. A gente já leva uma maleta com cola quente, com arame, com alfinete, com tudo que tem direito, porque vai na cola, vai no que der para, né, o que pode acontecer. Mas isso em tudo quanto é espetáculo, pode acontecer as coisas mais inusitadas, como rasgar uma calça, como perder chapéu. Isso acontece também no espetáculo, como Carmen, em algum espetáculo? Super comum. Né? No espetáculo Carmen, o solista, o principal, rasgou a calça atrás, de cima a baixo. Sempre tem outra, tem que arrumar na hora. Não, aí tivemos que arrumar uma outra, ele saiu de cena, já estava lá com a calça, trocou, entrou, porque senão ele ficava todo com a bunda de fora, né? Isso faz parte da adrenalina, isso quando termina é muito gratificante esse retorno. Quando termina o carnaval, um espetáculo, quando planeja outro, eu acho que quem faz o que gosta tem uma satisfação muito grande. Tem. As pessoas normalmente têm planos para o futuro, né? Elas pensam, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o teu plano para o futuro é aquele, ou é o próximo carnaval, ou não? Não sei. Não sei porque eu sou safado e mentiroso. Porque eu já disse 1.500 vezes que eu não quero mais fazer carnaval. Mas é uma cachaça, o outro ano de novo tá lá? Eu disse para o meu pessoal aqui do ateliê, se eu pegar carnaval ano que vem, vocês me coloquem muitos casacos de lã, muita coisa, me enrolem no cobertor, me joguem numa sauna seca ligada na última, joga chaveia e joga a chave fora. Tá todo mundo dentro da sauna comigo. Opa, então. Porque é tudo safado como eu. Porque era para morrer torrado, né, e não fazer. Olha, foi um prazer conversar contigo, uma delícia. Parabéns pelo trabalho. Que bom, obrigado. Só engrandece aqui Santa Catarina e o Brasil. Tá Obrigadão. Obrigada mesmo.